Olá, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a essa última live que vai fechar com chave de ouro, né? Esse nosso Setembro Amarelo. É, O tema de hoje não poderia ser melhor, né? A gente falou aí sobre saúde mental durante todo esse mês. É, E eu acho que para coroar mesmo esse final de setembro, a gente precisa falar sobre felicidade, né? Não existe tema melhor para a gente falar que não a felicidade, né? Então a gente sabe que as coisas podem demorar para acontecer, mas a felicidade ela acaba voltando, né? Então, deixa eu ver quem é que tá chegando aqui. Oi, Mirella. A Lohane já chegou. Oi, Vânia, boa noite. Sejam bem-vindos. Oi, Dani Chagas. Oi, dona Daniela. Vou chamar aqui a dona Lohane. Oi, Vivian. Viane. Boa noite, pessoal. Tudo bem? E aí, Lohane, tudo bom? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo, me vendo? O Tô te que ouvindo está bem. aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo você, tá aparecendo uma cortina, tá aparecendo A oncinha Sassá tudo, aqui. tudo. É porque aqui para mim eu tô congelada. A gente tá te ouvindo bem. Eu tô te ouvindo bem. Que bom. Para mim é uma honra muito grande participar desse projeto que você carrega no coração com muito carinho, né, Paulo? E toda a equipe do Colégio Valparaíso também se dedica ao máximo nesse cuidado socioemocional com as pessoas, principalmente nesse período de campanha, Setembro Amarelo. E eu me sinto muito feliz por esse convite, por essa parceria, em poder assim disponibilizar um pouquinho do tempo, um pouquinho do conhecimento para conversar com vocês sobre a importância do autocuidado, a importância de valorizar a nossa felicidade e valorizar a vida, claro, né? Com certeza. Você quer se apresentar, Lô? Quer falar um pouquinho de você para todo mundo? Vamos sim. Eu sou Lohane, eu sou psicóloga, sou consultora educacional da Escola da Inteligência. Durante toda a minha formação, eu tive como foco principal o atendimento de crianças e adolescentes. Eu tive a oportunidade de trabalhar em consultório clínico, né, com essas duas faixas etárias que precisam muito desse olhar também. A gente muitas vezes pensa que a saúde, a doença mental, ela só acontece para os adultos, mas elas também acontecem na infância, na adolescência. Não tem idade, né? E não tem idade. Não tem idade. Vocês até falaram sobre isso também nessa campanha, né, Paulo, do Setembro Amarelo. Não tem idade. E por isso que a gente tem que ter esse olhar cuidadoso, principalmente para aquilo que se manifesta como comportamento. É verdade. E aí, Lohane, eu queria pegar esse gancho, até como você está falando sobre felicidade, talvez algumas pessoas tenham ficado até meio confusas, porque a gente ainda vê o falar sobre, né, saúde mental, falar sobre depressão, falar sobre ansiedade, que de fato são temas muito pesados, acomete muitas pessoas, né? Ansiedade é um mal terrível, a depressão é um mal terrível, infelizmente nós ainda estamos do lado perdedor dessa batalha, né? E eu acredito Uhum, que a gente só está do lado perdedor ainda dessa batalha porque a gente às vezes se nega a falar sobre isso, né? E a gente não pode, nós uhum, precisamos normalizar o falar sobre isso, porque quanto mais conhecimento a gente adquire, mais armas a gente tem para lutar, para ajudar, né? Às vezes a gente está vendo alguém dentro da nossa casa, na nossa família, e a gente não sabe o que fazer porque a gente, na verdade, não tem esse conhecimento, né? Então, muitas uhum. vezes, quando a gente anuncia uma live com o nome de felicidade, talvez isso gere um pouco de confusão nas pessoas, porque, mas
Setembro Amarelo, a gente não teve vídeo aí sobre depressão, como identificar depressão, o que não falar para pessoas com depressão, né, que foi o último vídeo que saiu. Teve o seu vídeo sobre a síndrome do pensamento acelerado, né? Tivemos vídeo da Grazi sobre o bullying, o cyberbullying. A gente falou de temas tão pesados e, de repente, a gente vai falar sobre felicidade, né? Então, eu já quero te perguntar, tá, assim, de cara, por quê? Por que que é importante, no meio da campanha do Setembro Amarelo, a gente falar sobre felicidade? Porque aparentemente é um tema que não tem nada a ver. Ou tem? Tem tudo, tudo, tudo a ver, Paulo. Assim, por muito tempo, a questão do suicídio se tornou assim, foi um tabu para a sociedade, né? Os casos, assim, se você for pegar, a mídia nem divulga os acontecimentos de suicídio, né? Normalmente eles aparecem quando são realizadas pesquisas mais detalhadas, né? Mais sigilosas. Mas, assim, não é divulgado. E por muito tempo a psicologia ela ficou focada em trabalhar na busca de curas pelas doenças, as doenças mentais. Então o foco era esse. Então só então, assim, muito recente, em 98, quando Martin Seligman criou a psicologia positiva, é que ele trouxe esse olhar da prevenção. Ele descobriu que diminuir a infelicidade não é a mesma coisa que aumentar a felicidade. Então a psicologia ela estava muito focada ali na cura das doenças e não tinha esse olhar. E aquilo que já está saudável? E aquilo que já está equilibrado? Não temos como potencializar? E aí ele fundou, né, essa teoria que assim tem se tornado cada vez mais forte e por isso é importante trabalharmos na prevenção. A gente sabe que quando nós nos deparamos com uma ideação suicida, com o pensamento ligado à morte, quando nós rompemos com um instinto humano de sobrevivência, né? Paulo, basta você olhar para aquilo que é biologicamente já comprovado. Ninguém tem vontade de tirar a sua própria vida. Se eu te direcionar um soco agora, tipo, automaticamente seu reflexo faz você se proteger, desviar. Esse é o instinto, né? É isso que nos, assim, essa pulsão pela vida nos faz assim reagir dessa forma. E quando qualquer coisa vai contra isso, nós podemos encontrar um desequilíbrio, né? Homeostático, muitas vezes. E a psicologia positiva veio com o objetivo de trabalhar, né, do equilíbrio até potencializar cada vez mais a felicidade. Exatamente para prevenir o adoecimento mental, sabe? Evitar doenças como depressão, ansiedade, toque, fobias, tudo isso que nós vemos aí rotineiramente. Então, Setembro Amarelo vai além de publicar coisas relacionadas a tudo isso que eu falei, né? Depressão, suicídio, mas também fomentarmos ações em prol da felicidade, em prol do bem-estar, em prol do autocuidado, e isso é muito importante. É o focar no que talvez importe mais, né? A gente direcionar o nosso foco para o positivo ao invés de focar no negativo. Seria basicamente... E é interessante falar, Paulo, que não é assim, ofuscar, não vamos falar, tá com depressão, não podemos falar. Podemos e devemos. A gente sabe o quanto que a fala, ela traz esse certo equilíbrio também para o nosso organismo. É importante falar. Mas antes de chegar a essa depressão, antes de chegar a essa ansiedade, nós temos uma vida, né? Nós temos a vida, ela é como uma montanha russa, sabe, Paulo? É uma montanha russa. Eu trago bem essa analogia porque é assim que eu vejo a vida. Uma hora nós estamos lá em cima, sabe, no topo. Quando a gente está no topo, que a gente acha que a gente vai contemplar aquela amplitude, a gente consegue ver tudo do alto, a gente precisa se deparar com uma descida brusca. E aí acontece, a gente desce com tudo, sem tempo para pensar, sem tempo para reagir, sem tempo para voltar para trás. E aí quando a gente chega lá embaixo da montanha russa, quando a gente dá aquela respirada de toda a adrenalina de uma descida brusca, a gente precisa se vestir de paciência, de resiliência, de autocontrole,
precisamos resgatar todas as nossas janelas lights e nos fortalecermos para subirmos com muita paciência. E a subida é ou não é mais lenta do que a descida? Com certeza. É muito mais lenta. Então, eu quero E aí abrir a gente uma sobe. você, já que você falou da Uhum. questão da subida. Quando que a gente consegue identificar, Lohane, que essa subida não está demorando demais? Aliás, que essa subida está demorando demais. É normal que a gente, às vezes, demore um pouco mais do que a gente considere normal? Ou a subida e a descida têm que ser gradativas na mesma velocidade, porque é o chamado ciclo da vida? Uhum. Paulo, uma vida feliz não é livre de tristeza. As emoções, todas as emoções fazem parte dos seres humanos. Para sentirmos a felicidade, nós precisamos saber o que é a tristeza, vivenciar a tristeza, para que a gente possa até mesmo mensurar. Né? Tem uma pesquisadora, Bárbara Fredrickson, ela traz o olhar sobre o balanço afetivo. E ela diz que para cada emoção negativa que nós vivenciamos, nós precisamos de pelo menos 2 emoções positivas para neutralizar. Neutraliza, sabe? Mas para superar uma emoção negativa, nós precisamos de 3. Então, as subidas, muitas vezes, elas são mais longas, mas elas também nos dão oportunidade de enxergar e de adquirindo habilidades para encarar a próxima descida com muito mais sabedoria, com muito mais resiliência. Entendi. Então é normal, né? A gente pode dizer que é normal que a subida realmente demore um pouco mais do que a descida, né? Uhum. Uhum. E assim, não sei se você consegue me explicar assim rapidamente, mas já que eu já sei que essa subida naturalmente vai demorar mais, o que que eu posso fazer durante esse tempo para eu não me prender nas armadilhas da mente? O que que eu posso fazer para nesse tempo, já que está demorando demais, eu não me prender na ansiedade, eu não me prender, né, numa tristeza mais profunda, não na tristeza passageira, mas numa tristeza mais profunda que pode me levar a uma depressão? O que que eu posso fazer durante essa subida para talvez dar uma aliviada, né, assim, nesse meu tempo de espera até que eu consiga alcançar uma nova felicidade? Uhum. Dr. Augusto Cury tem uma frase que ele diz que felizes são os que dão risadas de suas tolices. Eu adoro essa frase porque é bem isso, sabe? Muitas vezes nós temos uma necessidade neurótica de ter uma vida completamente planejada. E temos uma certa necessidade de controle, sabe, sobre a nossa vida. É como se tudo devesse sair do jeito como você quer que saia. Só que algumas coisas fogem ao nosso controle. Clóvis Barros Filho, que é um filósofo que eu gosto muito do que ele traz como conceito de felicidade, ele diz que assim, a vida que vale a pena ser vivida é uma vida que é marcada pela simplicidade. Quando nós conseguimos apreciar não somente os momentos de alegria, de conquista, de quando a gente é vitorioso, mas que a gente também contemple os momentos de dificuldade. Porque eles é que fortalecem, eles é que nos fazem sentir essa felicidade. Ele traz muito o olhar do existencialismo, né? E ele fala que muito daquilo que nós sentimos enquanto angústia pela felicidade é fruto da nossa angústia pela liberdade de escolha. Então é como assim, nós temos a liberdade de escolher qual caminho nós vamos seguir. E isso traz uma angústia, isso traz uma responsabilidade. E Sonja, que também é uma psicóloga positivista, uma pesquisadora norte-americana, ela realizou um estudo em que constatou que 40% da felicidade, olha gente, que responsabilidade, 40% da nossa felicidade depende das nossas ações intencionais. Ou seja, aquilo que eu faço em prol de me sentir feliz. E o Dr. Augusto Cury também já vem falando isso com a gente há muito tempo. É sobre ser autor da sua própria história. Todos nós somos responsáveis por escrever os capítulos mais belos da nossa vida.
do mesmo jeito que nós também podemos escrever todos os desafios e principalmente a forma como nós superamos esses desafios. Então fica o alerta para essa armadilha, né? Precisamos rompermos com a necessidade neurótica de controle de tudo. Né? Por mais que planejamento é bom, a gente planeja, ótimo. Planejamos, pode dar certo? Pode dar certo. Mas e quando não der certo? Você precisa aprender um conceito que nós chamamos de contemplar o belo. Contemplar o belo, uma frase tão linda, a gente pensa logo na natureza, no verde, nas flores, nos animais, mas, gente, é muito lindo tudo isso. A natureza, o verde, os animais já são lindos por si só. Contemplar o belo vai além de olhar para a natureza e falar, nossa, como a natureza é linda. Contemplar o belo é você conseguir extrair o belo, tirar algo positivo das principais adversidades da vida. É você estar no meio de uma crise, no meio de uma tempestade, você falar, uau, eu estou vivendo um momento difícil, mas de muito aprendizado. É você estar na descida, sabe? E aí você falar, eu vou soltar as mãos para viver essa adrenalina, o friozinho na barriga. E aí você solta as mãos e só para sentir que delícia, o friozinho na barriga. Sabe, é você conseguir extrair algo positivo, o aprendizado daquilo que você vivencia. Aristóteles diz, pode falar, senão eu vou disparando. Eu vou só te interromper, só para a gente não perder o nosso roteiro e para a gente poder passar tudo para todo mundo, mas depois eu vou querer saber o que você tem para falar de Aristóteles, porque de tudo que Aristóteles fala é geralmente... Eu vou trazer... Com certeza você vai fazer uma pergunta e eu vou pegar o gancho dele. Eu tenho certeza de que você é treinada para isso. Então, eu vou fazer logo uma pergunta de $1 milhão, tá? Opa! Tá preparada? Tô. Eu quero saber de você o seguinte, assim, sem uma resposta nua e crua. O que é a felicidade? O que é felicidade? Existe definição? Ou felicidade é isso aí, que a gente não consegue explicar? Aristóteles diz que felicidade é a meta humana, né? Ele diz isso, que é como se nós, seres humanos, nós vivêssemos em busca da felicidade. Epicuro, ele veio meio que contradizer isso. Ele também é um filósofo, né, do século IV a.C., e ele trouxe um outro olhar. Ele trouxe o olhar de que a felicidade, ela é a satisfação de prazeres da vida. E na época, você imagina, na época ele foi falar de prazer, felicidade é a satisfação de prazer. Aí você imagina, uau, eu devo então satisfazer todos os meus prazeres físicos? E aí virou-se um tabu, porque é como se ele estivesse pregando a questão da sexualidade, né? Muito forte. Naquela época também essa questão era um tabu. E aí ele trouxe a questão do equilíbrio, que assim, até hoje é muito, esse conceito dele assim, é muito respeitado e faz muito sentido. Olha o que ele diz, que felicidade é satisfazermos os prazeres que são saudáveis para o nosso organismo, né? Então devemos assim, ter um equilíbrio entre a nossa liberdade, as amizades que nós temos e também devemos ter tempo para pensar. Isso que a filosofia dele nos dizia já, século IV a.C. E aí, gente, a ciência, que também não fica para trás, né? A biologia trouxe um estudo e já veio comprovar a importância dos hormônios para despertar a felicidade na gente. Nós temos um quarteto fantástico responsável pela produção da nossa felicidade. Verdade. Começamos pela dopamina. Quem aqui já ouviu falar da dopamina? A dopamina é um hormônio responsável pelas nossas... a gente consegue produzir ele, né, no nosso organismo
quando nós atingimos metas, quando nós atingimos os nossos sonhos, os nossos objetivos. Por isso que é importante termos uma vida com sonhos, sabe? Com metas. Por isso que a gente fala muito de metas. O segundo hormônio é a serotonina. Né? A serotonina, muito conhecida e muito falada também, porque normalmente quando nós estamos depressivos, quando nós estamos com o humor rebaixado, significa que nós estamos com a serotonina baixa no nosso organismo. A serotonina, ela é responsável por nos deixar mais agradecidos, por fazer olhar, por nos ajudar a contemplar o belo, Paulo, que eu falei. Então, assim, ela nos ajuda a contemplar esse belo. E ela é encontrada na alimentação saudável. A ocitocina, o terceiro hormônio desse quarteto, é o responsável pela segurança, pelo nosso vínculo de confiança, vínculo de afetividade. E nós podemos aumentar o nosso nível de ocitocina no nosso organismo quando nós nos relacionamos de maneira saudável. Ou seja, quando eu estou com um amigo aqui na minha frente, eu adoro conversar, que me faz bem só com seu olhar, que me acolhe com suas palavras, isso eu já estou gerando ocitocina no meu organismo. Isso aumenta e traz ainda mais essa produção da felicidade. E o quarto, e o mais falado de todos, que está no auge aí, que se chama endorfina. Endorfina nós produzimos nas atividades físicas rotineiras, sabe? Quando a gente tem uma frequência de atividade física, a gente consegue aumentar essa sensação de bem-estar e alegria no nosso organismo. Então, você me perguntou o que é a felicidade. É um conceito difícil de ser definido. Hoje a religião, a psicologia, a filosofia, a ciência, todo mundo quer dar um pitaco sobre o que é felicidade. Não é verdade? Mas diante de tantos estudos, diante de tantos conhecimentos, o que eu posso dizer para vocês é que a felicidade, ela está no percurso, sabe? Ela está na nossa vivência. Ela vai além daquilo que nós planejamos alcançar. Vai além de uma vida realizada. Ela é uma vida que vai... um sentimento, uma emoção que nós vamos conquistando gradualmente, sabe? E ela precisa fazer parte também da nossa vida rotineira. É verdade. E você falando disso, eu me lembrei aqui, ó, que a Denise, ela mandou uma pergunta aqui pra gente, e ela, acho que vai por esse caminho aí. Ela perguntou assim: a felicidade é um estado de espírito momentâneo ou conseguimos senti-la permanentemente? Vamos lá? Como que é o nome dela, Paulo? Denise. Denise, olha só. Eu comecei falando para vocês sobre a psicologia positiva, certo? A psicologia positiva, ela trouxe um olhar para a gente do o que nós podemos fazer para que a gente consiga florescer a felicidade na nossa vida. E ela trouxe o olhar de uma vida realizada. Para florescer a nossa felicidade, nós precisamos ter uma vida realizada. Ou seja, uma vida em que a gente tenha sonhos e que a gente consiga realizar os nossos sonhos. Entendeu? Não adianta eu ter desejos. Não adianta eu ter sonho. Eu quero viajar para Londres. Eu quero construir uma casa. E se eu não fizer nada, lembra lá? 40% ações intencionais. Se eu não fizer nada para me sentir realizada, eu vou ter uma vida frustrada. E essa frustração, ao invés do florescimento, faz com que eu murche, sabe? Porque a psicologia positiva, ela traz esse olhar da felicidade como um florescimento. Ela faz essa analogia do florescimento, sabe? Então, como se fosse uma flor mesmo. Vamos imaginar a nossa felicidade nascendo como uma florzinha nasce no pote. E aí, se nós temos uma vida
uma vida de realização, em que eu tenho sonhos e que eu trabalhe para realizar os meus sonhos, essa flor abre uma pétala. E aí, se eu também preciso ter uma vida engajada para nascer outra pétala. Outra pétala, uma vida engajada. E o que é uma vida engajada, Lohane? É dar o meu melhor em tudo aquilo que eu tenho prazer em fazer. Se eu sou professora e eu gosto de dar aula, eu preciso dar a melhor aula possível naquele momento para que eu me sinta feliz, para que eu me sinta realizada. E aí nós aprendemos um conceito chamado flow, que é estar plenamente consciente naquilo que você está fazendo aqui e agora. Esse estado de flow traz muito prazer, traz muita felicidade. E ele é muito encontrado nos atletas, sabe? Os atletas campeões, quando eles estão competindo, eles estão num estado de flow tão conectado, tão interligado com aquilo que eles estão fazendo, que nada mais importa. Ele não consegue ver quem está assistindo, se tem câmera filmando, se tem... Não sente sede, não sente fome, não sente nada. Ele está conectado, está em flow. Então, nossa florzinha da felicidade já tem 2 pétalas. Uma vida de realização, uma vida engajada, e a próxima pétala da nossa flor se chama uma vida significativa. Uma vida significativa, você precisa saber por que você levanta da sua cama todos os dias. Qual é o seu propósito de vida? O que te inspira na vida? O que te faz ter vontade, ter garra, ter determinação para fazer aquilo que você faz? Temos 3 pétalas, mas a nossa flor ainda precisa de mais pétalas para que ela seja cada vez mais bonita. A próxima pétala é de realização. Precisamos ter... Realização, já falei, né, Paulo? Precisamos ter uma vida de relacionamentos. Uma vida de relacionamentos. Mas relacionamento, Lohane, eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos crushes, eu tenho muitos amigos, eu sou uma pessoa popular, Precisamos de uma vida de relacionamentos com conexões genuínas, recíprocas. Os sentimentos, num relacionamento, precisa ser via de mão dupla. Eu dou e eu recebo algo em troca. Eu amo e sou amado, eu respeito e sou respeitado. Precisa haver essa troca. Então, a conexão dos relacionamentos precisam ser genuínas. Mas e a última... necessariamente, desculpa te interromper, Lohane, mas essa conexão, ela precisa ser necessariamente física ou conexões pela internet também valem? Claro, Paola. Nesse momento que a gente não está podendo... Ótima pergunta. Relações físicas, né? Então eu estou perguntando assim, se eu conversar com um amigo meu, mandar uma mensagem para uma pessoa que eu gosto, isso conta ou somente a relação física? Não, com certeza conta. Essa relação ela é muito mais de emoção, de sentimento, do que uma rotina de estar sempre ligando, estar sempre falando, sabe? Muitos de vocês devem ter esse amigo que você demora a falar. Eu mesma tenho uma amiga que mora em São Paulo. Essa minha amiga, eu não a vejo assim há uns 3 anos. Há uns 3 anos. Mas eu tenho certeza absoluta que ela é uma conexão genuína minha, sabe? Então, vai além disso. É você saber que você tem alguém que você pode contar. E se hoje eu tiver um problema, para quem que eu vou ligar para desabafar? Vou ligar para minha amiga, né? Eu vou ligar para minha mãe. Eu vou ter o amparo do meu esposo. É você saber que você tem. Ele é muito mais aqui, essa conexão genuína, do que o físico. Inclusive, falando de felicidade, é muito difícil a gente atrelar a felicidade às questões materiais e físicas. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Deixa eu só florescer a nossa felicidade? Então, a última pétala da nossa felicidade se chama uma vida aprazível. O que é uma vida aprazível? Uma vida prazerosa, que Epicuro falou, né?
pra gente. Precisamos buscar uma vida de prazer. E Dr. Augusto Cury sempre falou isso pra gente. Precisamos abrir janelas light na nossa vida. O que são as janelas light? Temos um fenômeno na nossa mente chamado fenômeno RAM, que é o nosso autobiógrafo involuntário. Ele registra tudo que nós entramos em contato por meio dos 5 órgãos do sentido. Visão, olfato, paladar, tato e audição. Entramos em contato, o fenômeno RAM registra no nosso cérebro essa memória. E essa memória, ela pode ser prazerosa ou ela pode ser traumática. Depende do que eu vivi ali naquele momento, da emoção que eu senti naquele momento. Precisamos registrar diversas janelas light na nossa psique, para que a gente tenha esse florescimento da felicidade. Só recapitulando: vida de realização, vida engajada, vida aprazível, vida significativa e vida de relacionamento. Quando nós conseguimos ter uma vida com todos esses pontos importantes para a felicidade, nós florescemos. E quando nós não conseguimos ter tudo isso ao mesmo tempo, nós temos uma tendência ao murchamento. Ah, Lohane, mas então tem que estar tudo acontecendo, vibrante ao mesmo tempo? Eu tenho que estar bem em todas as áreas? Não necessariamente. Muitas vezes a gente está tão engajado ali com foco no trabalho, nas aulas que a gente precisa realizar, que a nossa vida de relacionamento fica um pouco de lado. Mas e quando a tristeza bater? A tristeza bate aqui no peito. Não é o momento de você olhar para esses 5 pontos que eu trouxe e pensar, não, talvez eu estou me dedicando mais à vida engajada e eu preciso me dedicar mais à minha vida de relacionamentos. Ou talvez, vou trazer um exemplo, eu estou tão focada no meu relacionamento, nos meus relacionamentos, nos meus amigos, na minha família, eu estou com a vida de relacionamentos tão maravilhosa. E aí eu pergunto para você, qual é o seu sonho? Aí você fala, eu não tenho sonho. Não sei qual que é meu sonho. Eu queria fazer uma viagem, mas eu acho que não vai dar. Isso traz a tendência ao murchamento. Precisamos resgatar os nossos sonhos. Então é o equilíbrio, compreende? Fui clara, Paulo? Você que está aí me ouvindo, às vezes eu estou falando aqui no meu raciocínio, trazendo essa analogia do florescimento. Não, você foi perfeitamente clara. Eu acho assim, quando a gente imagina mesmo uma flor, né, a gente consegue compreender que ela não vai ficar aberta para sempre, né? Pode ser que aquela flor ali ela tenha um momento onde ela vai se fechar, né? E às vezes ela está só seguindo o ciclo da natureza, né? Eu acho que o que a gente tem, o que talvez acenda um alerta é quando a gente se encontra, por exemplo, sem propósito, né? Você falou sobre a questão do levantar da cama, o que te faz levantar da cama? Eu acho que talvez o que acende uma luzinha ali de alerta seria exatamente essa questão de você se levantar da cama e você não ter mais um propósito. Você está levantando porque você se acostumou, né? De você se acostumar também, eu acho que às vezes o acostumar, ele acaba abrindo algumas portas para muitos perigos. Quando a gente se acostuma com coisas que a gente talvez não tenha conseguido alcançar, mas eu acho que né, quando a gente pensa, eu acho que é isso aí mesmo, talvez não seja para eu alcançar, né? E aí a gente acaba meio que se acostumando a ficar com a nossa flor murcha, né? Então, o desafio, na verdade, seria equilibrar essas 5 pétalas para que a gente conseguisse ficar com a nossa flor aberta, mas é perfeitamente normal que essa flor se feche, certo? Às vezes. Certo, com certeza. Acontece. Sabe por quê? Nós não podemos ter a necessidade neurótica de controlar tudo. Então, Lohane, agora que você me passou essa receita aí do florescimento, eu vou controlar tudo da minha vida para que tudo aconteça bem. Só que não depende só de mim. Muitas vezes depende da oportunidade, do tempo. Relacionamento, às vezes você depende de outra pessoa. Às vezes eu estou investindo aqui no meu relacionamento, Paulo. Estou investindo, nossa, é meu relacionamento e eu não estou recebendo nada em troca.
Então eu dependo do outro, eu dependo dessa conquista para que a minha vida, para que minha conexão seja genuína. Entendi. Não é Na verdade? verdade, eu te falei sobre isso porque a gente recebeu aqui, ó, uma pergunta. Olha que interessante. Se o nosso sonho for nossa motivação, o que vem depois que realizamos ele? Se nosso sonho for nossa motivação, o que vem depois que realizamos ele? É por isso que a frase do Aristóteles que diz que a felicidade é a nossa meta humana, ela foi quebrada pelos filósofos modernos, que trouxe a questão do estilo de vida muito mais evidente do que a meta. A nossa felicidade, ela não precisa estar, ela não pode estar somente na realização de um sonho. Ela precisa estar no caminho, no progresso, na conquista, inclusive nos investimentos que você precisa fazer para realizar esse sonho. E normalmente, quando nós realizamos um sonho, a felicidade, os hormônios, a conquista é tão grande naquele momento que nós temos... Lembra do que eu falei do hormônio da dopamina? Quando nós atingimos a nossa meta, quando nós atingimos o nosso sonho, a dopamina, do mesmo jeito que ela é um hormônio bom, né, que nos faz feliz, ela vicia o nosso organismo. Por isso que tem muita gente, a endorfina também vicia o nosso organismo, né? Por isso que tem muita gente que é viciada em academia. Por quê? Já está tão acostumada a produzir que o organismo pede mais. E a dopamina também. Quando você realiza uma meta, o nível de dopamina sobe tanto naquele momento que seu organismo, uau, eu quero viver isso de novo. E para eu viver isso de novo, eu preciso uma nova meta, um novo sonho, né? E esse é o ciclo da vida, de realizar, conquistar, trabalhar, conquistar. E assim a gente vai vivendo na nossa montanha russa. Então, com isso, eu posso então entender, se eu estiver errado, você me corrige, por favor. Então, com isso, eu devo entender que é preciso que durante o meu tempo de vida eu tenha vários sonhos. Eu não posso Com necessariamente me certeza. contentar com um só. É isso? Eu preciso Uhum. gerar em mim necessidade de conquistar mais coisas para que eu não me acostume com talvez aquela meta que seria a minha maior meta de vida, né? Para que eu não fique preso nessa armadilha aí da mente de ficar, tipo, pronto, agora acabou, não tenho mais o que fazer mesmo. E é isso aí, consegui meu sonho, minha vida já acabou. Uhum. Uhum. Pequenas metas, né? Grandes sonhos também. Isso precisa ser progressivamente. Você ter metas pequenas que você atinja. Aí depois, muitas vezes a gente fica assim, nossa, mas qual é seu grande sonho? Mas não, mas qual que é o maior de todos? Assim, nossa, quando eu realizar, acabou, não preciso realizar mais nada. Né? Muitas vezes a gente fica preso, como você falou, nessa armadilha de um eu imaturo. Lembra o que eu falei para você sobre para vocês, né? Clóvis Barros Filho falou que a nossa angústia é pela nossa liberdade em fazer escolhas? Quando nós nos deparamos, nossa, eu não sei o que escolher. Se eu escolher, eu vou ter que assumir as responsabilidades. Isso traz uma angústia. E é por isso que a gente precisa ter o foco naquilo que é positivo, sabe? Na vida aprazível, na vida de realizações. É por isso que não fala vida de realização, é vida de realizações. No plural mesmo. Porque são várias realizações ao longo da nossa vida. Uhum. Deixa eu te perguntar. O que você citou o Dr. Augusto Cury, né? Que ele foi o mentor inicial do projeto da Escola da Inteligência. O que ele diz sobre felicidade? Existe? Ele já fez algum trabalho direcionado para a felicidade? Ou tem alguma coisa em desenvolvimento que a gente pode esperar? Ou ele diz alguma coisa sobre a felicidade em si? Diz tudo sobre felicidade. Dr. Augusto Cury, ele criou a teoria da inteligência multifocal. Né? E ela nos traz assim, ferramentas para expandir o nosso olhar diante da situação. E ele traz a questão de que a felicidade ela vai além
do sentir alegre, do sentir bem, bem-estar. Ela é você, para alcançarmos a felicidade, nós precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções, utilizando ferramentas como DCD, duvidar, criticar e determinar os pensamentos, né, os nossos pensamentos nos bastidores da nossa mente. Então, essa é uma das ferramentas. Tem a mesa redonda do eu, que é o que a mesa redonda do eu? Você dialogar consigo mesmo, né, fora do foco de tensão, conversar, buscando entender o porquê das suas emoções, o porquê desses pensamentos, de onde vem, para onde vai, o que eles causam em mim, qual o comportamento que tem gerado. Então, você conversar consigo mesmo, né? Dr. Augusto Cury foi muito inovador nisso, porque dizia o senso comum que pessoa que conversa sozinha, né, é doido, é doido. E ó, tô aqui para dizer para vocês, converse com seus pensamentos, conversem com as suas emoções. Isso é muito importante, né? Um eu gestor psíquico, quando você desenvolve essa habilidade de gerenciar os seus pensamentos e suas emoções, você se torna muito mais maduro emocionalmente, muito mais inteligente nas suas emoções, sabe? Você para de se culpar, você aprende a reconhecer, você aprende a pensar antes de agir e reagir. Você toma as decisões mais assertivas na sua vida. Você consegue ter tranquilidade, gerenciar a síndrome do pensamento acelerado. Não se deixa levar por aquilo que está na moda, está no auge, porque você desperta para esse pensamento crítico. O quanto que as pessoas têm adoecido, porque abre o Instagram e vê aquelas vidas glamurosas, aquela casa bela, aquele corpo esbelto, aquele carro maravilhoso, aquele casamento perfeito, e não olham para os desafios que a vida é. A gente aprende, assim, a nossa tendência quando a gente abre o Instagram e que vê aquela vida idealizada é falar, poxa, a vida do outro é tão boa e a minha, nossa, todo mundo tem uma vida boa e a minha vida é tão difícil, eu tenho que trabalhar tanto. Né? Essa comparação é uma armadilha muito perigosa, né? E nós não podemos comparar. E se basta a gente pensar, Paulo, se nós formos comparar a nossa vida com qualquer pessoa, sempre vai ter alguém melhor, sempre vai ter uma situação mais favorável ou numa situação menos favorável. Financeiramente, emocionalmente, fisicamente, esteticamente, sempre vai ter. Então não existe esse limite de comparação, sabe? Acho que é importante também, Lohane, a gente entender que para cada um de nós é destinado uma felicidade diferente. Não existe felicidade em garrafa, né? Ninguém pode ir na loja comprar uma felicidade e ela vai estar sendo ali produzida em larga escala para todo mundo pegar a sua garrafinha de felicidade e viver a mesma coisa, né? Eu preciso que a sua felicidade seja diferente da minha, porque a sua felicidade pode me ensinar alguma coisa, a minha felicidade pode ensinar alguma coisa para você, né? Então eu acho que quando a gente entra em estado de comparação, a gente acaba caindo nessa de achar que porque eu não tenho o que você tem, eu não sou feliz, né? Então, cada um tem cada um tem o seu caminho, cada um vai alcançar, né? Você está predestinado a alcançar coisas que eu não vou e vice-versa, porque a gente precisa desses encontros na vida para talvez se completar, às vezes. Não se completar, porque eu acho que a gente precisa ser completo por si só. Mas talvez para a gente conseguir amadurecer um pouco mais nossa visão de vida, né? A Dani está falando aqui, mas ninguém sabe quanto custou ao outro chegar aonde chegou, né? Então é isso, a gente às vezes a gente tem essa dificuldade às vezes de apreciar a felicidade do outro. É mais fácil a gente criticar, é mais fácil a gente apontar o dedo, né, e duvidar de como que aquela pessoa chegou lá do que aplaudir, né? De, poxa, que legal, né? Que bom, ela conseguiu lá, comprou um carro, comprou uma casa, viajou. Poxa, vai casar, né? E eu tô aqui encalhado, legal. Né? As pessoas, elas em vez de delas conseguirem apreciar a felicidade do outro, não. A felicidade ainda é algo que incomoda. A Grazi falou aqui, ó, ela botou aqui, felicidade é muito individual.
O que é felicidade para mim pode não ser para o outro e vice-versa. Uhum. E a felicidade, Paula, ela está muito mais no caminho do que na conquista. Quando nós focamos que a felicidade está na meta alcançada, está lá no sonho realizado, nós deixamos de contemplar o percurso. E o que esse percurso traz como felicidade? Eu vou trazer um exemplo muito comum. Quantas pessoas passam a semana inteira infelizes, angustiadas? Ai, meu Deus, eu não vejo a hora de chegar o sábado. O sábado, ai, é o sábado. Ou então passa um mês inteiro infeliz, mas quando chega o dia do pagamento é sorriso daqui a aqui, ó. É ou não é? A felicidade do brasileiro está no dia do pagamento. É verdade. A Grazi comentou uma coisa aqui que é bem bacana também. Ela botou assim, ó, se incomodar com a felicidade do outro já é um sinal de alerta. Uhum, com certeza. Porque enquanto você está preocupado com a felicidade alheia, você está deixando de olhar para a sua própria felicidade. Você está deixando de ter ações intencionais para a sua própria felicidade. Lembra que eu falei da Sonja? 40% da sua felicidade depende de você. Enquanto você desperdiça a sua vida preocupado com a felicidade do outro, você está deixando de produzir hormônios, quarteto fantástico, você está deixando de cuidar da sua vida, de se alimentar de maneira saudável, de fazer atividade física, de ter relacionamentos agradáveis e saudáveis na sua vida, está deixando de ter momentos prazerosos. Foque em você. Eu Foque quero, eu quero em pegar até você. um gancho aqui, Lohane, se você me permite, que foi algo que foi inclusive falado na nossa live do dia 28 com a Grazi e com a nossa querida psicóloga Ana Paula Bodanese. E eu quero pegar um gancho de algo que foi falado lá e eu quero deixar registrado aqui também. Se você não sabe lidar com rede social, desativa a sua. Por favor, desative. Você não vai morrer se você não tiver uma rede social. Se você estar na rede social para você é opressor, é esmagador, se você ainda não consegue lidar com isso, procure ajuda fora da rede social. Procure um profissional para te ajudar a entender que a felicidade do outro não deve te incomodar. Se você acha que você não consegue estar na rede social sem comparar a sua vida com a vida do próximo, saia da rede social. É mais fácil para sua Uhum, tal, é mais fácil para sua vida poder seguir em frente e você talvez aprender que a sua felicidade não é igual à do outro. Ou eu falei besteira, uhum. Lohane, porque às vezes eu me empolgo. Não, você falou perfeitamente, Paula, exatamente isso. E eu aproveito também o seu gancho para dizer que tudo que eu estou falando aqui são estudos voltados para potencializar a saúde. Então, assim, se você está aí, você está falando, não, eu não consigo colocar nada disso em prática, eu me sinto estática, pode ser que você já esteja em um nível de adoecimento. E quando se trata de adoecimento, é necessário tratamento psicológico, psiquiátrico, é necessário buscar os profissionais que vão te dar suporte. Lembra o que eu falei, a psicologia positiva, ela vem potencializar aquilo que já está equilibrado. Então, antes a psicologia focada, né, a psicologia que trata, que ainda tem, ainda é muito atual, né, que trata o adoecimento, a psicologia positiva, ela potencializa aquilo que já está saudável. Então, tudo que eu estou falando aqui serve para assim, é antes de você adoecer, para que você não adoeça emocionalmente. Agora, se você olha e fala, Lohane, eu não dou conta, não consigo pensar dessa forma, eu não consigo me imaginar tendo sonhos, eu não consigo, vamos procurar uma ajuda, né? Assim, e não é vergonha nenhuma. Todos nós, às vezes, precisamos sim de um apoio. Eu, psicóloga, já fiz terapia, sim. E ó, quantas vezes? Hoje eu não estou fazendo mais, porque assim, tenho conseguido gerenciar os meus pensamentos e as minhas emoções. Mas já fiz muita terapia. Eu já lidei com situações na minha vida em que eu precisei de ajuda. Eu precisei de um olhar de fora, porque eu não conseguia ter o meu olhar multifocal naquele momento. Então, nós estamos Entendi. falando de potencializar a felicidade, tá? Sim, e
a gente pegou um tema bem desafiador esse ano, né? O tema da nossa campanha esse ano é "Tá tudo bem não estar bem o tempo todo". E eu acho que quando a gente para analisar essa frase, né, de tá tudo bem não estar bem o tempo todo, eu acredito que a gente é ensinado, né, ou a gente talvez aprende na televisão, aprende na internet, a gente tem essa falsa visão de que a gente precisa sim estar feliz o tempo todo, porque se a gente não estiver feliz, a gente está errado, tem alguma coisa errada, a gente precisa sair correndo para pedir ajuda, né? Porque não é normal, você não pode chorar. E aí, eu vou falar por mim, né? O homem aprende que ele não pode chorar, o homem aprende que se ele chorar, ele é fraco, ele perde ali a sua posição viril de vida, né? E que não pode, o homem não pode expressar emoção, né? E aí tudo isso acaba criando uma grande bola de neve na cabeça da gente se questionar. Então, afinal, eu posso ou não estar triste? É normal ou não é normal? Né? Então, aí eu queria te perguntar, né? A gente está chegando assim nos nossos 10 minutinhos finais, e aí eu queria te perguntar o seguinte: afinal de contas, é possível estar feliz o tempo todo? Existe uma pessoa que está feliz o tempo todo? Porque na internet a gente vê muita gente que está feliz o tempo todo. A gente abre os stories dos influenciadores, eles estão felizes o tempo todo, eles estão fechando parcerias milionárias, eles estão comprando carros, eles estão viajando, fazendo uma viagem internacional, trocando uma arroba, né? Fazendo a viagem de graça ali. Isso é felicidade para muita gente, né? Que é o que você falou, que a Uhum. gente atrelar a nossa felicidade aos nossos bens materiais. Né? Eu preciso ter o último videogame que saiu, eu preciso comprar a última a última moda de televisão, porque senão a minha casa não vai ter a mesma felicidade. É possível ou não ser feliz o tempo todo? Paolo, e aí, pessoal? O que que vocês acham? É possível ou não ser feliz o tempo todo? Vamos ouvir o que a galera tá falando, Paulo? Acho Vamos. importante, você sabe por quê? Durante toda a nossa live, eu trouxe para vocês esse olhar de que a felicidade não é um conceito determinante, sabe? É uma discussão muito antiga sobre o que vem a ser felicidade. Está ligado ao prazer, está ligado ao estilo de vida, está ligado aos hormônios do nosso organismo, está ligado à forma como eu penso, está ligado a como eu gerencio meus pensamentos e emoções, está ligado a, enfim, tudo que eu falei aqui, né? Ao estilo de vida que você leva, vida engajada, vida de significados, vida de relacionamentos. Ó, Lô, Em a alguma. Denise já mandou aqui assim, ó. Às vezes as pessoas falam que estão tudo bem, mas essas são as pessoas que mais estão passando dificuldades. Aí logo abaixo Uhum. a Manu botou não, ela acha que não, né? O Riquelme também colocou que acha que não. A Mirella também colocou que acha que não. Acho que até então tem sido geral um consenso de que não é possível ser Não. feliz o tempo todo. O Davi mandou agora não mesmo. Então Uhum. a Dani falou ninguém é feliz o tempo todo, né? Então agora eu quero ouvir de você, uma psicóloga, né? Treinada, apta, né? Nós escolhemos o tema certo ou não? Nós nunca vamos ser felizes enquanto nós estivermos correndo atrás do rabo, igual cachorro doido, sabe? Correndo atrás do rabo. Enquanto nós olharmos para a felicidade como algo a ser alcançado, nós nunca vamos sentir o que ela é. Então, tá tudo bem não estar bem o tempo todo. Todas as emoções são importantes para a nossa formação de um eu maduro, de um eu resiliente. Tá tudo bem, sabe? Só que nós não devemos esquecer de um princípio chamado corresponsabilidade inevitável. Dr. Augusto Cury nos disse que nós não somos uma ilha isolada, e nós estamos interligados como uma grande teia multifocal. Todas as minhas ações aqui vão interferir nas suas ações aí. E estudos científicos já comprovaram também que as emoções elas são contagiantes. Então, ao mesmo tempo que está tudo bem não estar bem o tempo todo, temos que tomar o cuidado com aquilo que nós estamos levando para o outro, sabe? Então, muitas vezes, eu não estou bem, e aí eu chego no meu ambiente de trabalho tacando patada em todo mundo, né? Olha, eu não estou bem, sai daqui, com grosseria. E aí a gente vai criando uma teia
de relacionamentos não saudáveis na nossa sociedade, que diverge daquilo que é o que a gente prega, né? Então, assim, tá tudo bem não estar bem o tempo todo. Todos nós temos momentos difíceis na nossa vida. Temos momentos em que nós devemos parar e analisar aquilo que nós... A nossa história de vida, os nossos propósitos, aonde nós queremos chegar. Mas nós também precisamos resgatar nos nossos relacionamentos aquela energia vital que nos faz sentir alegria novamente, que faz a gente se conectar com aquilo que nós acreditamos, com os nossos valores. Então assim, tem esse cuidado, né, Paulo? Tá tudo bem, não está bem o tempo todo, mas ninguém é obrigado também a ficar aguentando grosserias porque você não está bem. Então, eu gostaria também de trazer esse alerta, porque nós estamos interligados. Então, tem esse cuidado. Se você não está bem, você precisa resgatar as energias, buscar o autocuidado para encontrar o seu equilíbrio, né? O Acaba seu virando a equilíbrio corrente do homeostático. mal, né, Lohane? Eu não estou bem e vou fazer algo para que você também não esteja bem, você vai fazer algo para que outra pessoa também não esteja bem, e por aí vai, né? E a gente vai criando É, essa corrente do eu não estou bem o tempo todo e tá tudo bem. Aí a é, gente muda, a gente troca é, a ordem das palavras, né? E nesse caso é. altera sim o produto final, né? Uhum. A gente Então está eu tenho essa preocupação, sabe? Está tudo bem, não está bem o tempo todo. Mas e o que que eu vou fazer com isso? Eu vou continuar onde eu estou, não estou bem, não estou bem, e aí eu fico ali preso nessa armadilha emocional e eu não reajo e eu não me torno autor da minha própria história, ou o que que eu vou fazer com isso? Então, acho que para a gente encerrar, fica aí esse pensamento, né, pessoal? Assim, tá tudo bem, você pode respirar, você pode se lembrar que você é um ser humano, né? Nós escolhemos esse tema esse ano para a nossa campanha do Setembro Amarelo, para lembrar você que você é apenas um ser humano, você não é um robô, não existem peças em você, ninguém construiu você ali, né, parafuso por parafuso, você não tem que ter um sorriso de orelha a orelha todos os dias, é normal você passar por momentos que você vai estar triste. Aprenda com a sua tristeza, entenda a sua tristeza, desconstrua a sua tristeza, entenda por que que ela está ali, por que que você está passando por esse momento. Porque a nossa tristeza, às vezes, pelo menos comigo, às vezes funciona. Eu dou uma data limite para ela estar ali. Então eu vou escolher. Eu vou sentar com ela, eu vou entender o que que ela está falando, então tá bom. Tchau. Agora deixa passar. Então tá tudo bem estar bem o tempo todo, mas não é normal você estar triste o tempo todo. Então, para isso, a gente precisa abrir os nossos olhos. E aí eu queria, só para a gente concluir, Lohane, agradecer de todo o meu coração a todos vocês que participaram da nossa campanha, direto ou indiretamente. Falar sobre saúde mental é muito importante. Não dá para ser um tabu. Nós precisamos valorizar o próximo, entender que não é mimimi. Quando a gente se resume a esse argumento de, isso aí é mimimi, na verdade, nós somos apenas preguiçosos para aprender algo novo. Não é mimimi. Se dói no outro, eu preciso ter consciência. Para que que eu vou fazer uma brincadeira se eu sei que vai machucar? Se está machucando, pede desculpa. E pronto, segue a vida. Então, a gente espera que essa campanha tenha ensinado bastante coisa nova, que tenha reciclado aí na mente de vocês um novo sopro, um novo respirar, de ter vontade de viver, para que a gente consiga mudar esse jogo e para que a gente passe do lado perdedor para o lado vencedor, tá? Então, foi muito bom ter vocês com a gente. Todos os nossos vídeos estão disponíveis aqui no nosso feed, né? Nós falamos sobre depressão, falamos sobre bullying, cyberbullying, falamos sobre síndrome do pensamento acelerado, falamos sobre rotina de sono, para que a gente tentar combater a insônia. Falamos sobre o que não falar para pessoas com depressão. É muito importante que a gente aprenda como lidar com essas pessoas, tá? Todo esse conteúdo, gente, está disponível aqui no nosso feed, está disponível lá no nosso canal do YouTube, tá? Se você ainda não conhece o nosso canal do YouTube, corre lá no YouTube, youtube.com/Colégio Valparaíso. A Lohane está lá,
né, as outras nossas psicólogas, que eu quero mandar um beijo no coração delas agora, um agradecimento, tá? Muito especial, doutora Ana, a Juliana, a Grazi e a você, Lohane. A gente está aqui nos 20 segundos finais, e aí desculpa não poder dar para você falar muita coisa, mas muito obrigado para você, muito obrigado para todo mundo, tá? Tenham uma boa noite e qualquer dúvida, continuem mandando as perguntas de vocês que a gente vai direcionando para nossas psicólogas parceiras.